Tudo bom? Tudo certo? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. A gente só louva a Deus quando canta? Tá bom. A gente também louva a Deus ouvindo a palavra dele, né? Gostei da resposta, muito bom. Tu tá muito sabido, vice. O que mais? A gente louva a Deus fazendo o que mais? Orando, cultuando. Só isso? Cantando também, isso é importante. Vindo à igreja, respeitando quem? Deus, só Deus? Jesus, os pais. Vocês estão bons demais, viu? Tá bom. Isso é importante também. A gente louva a Deus fazendo almoço e louva a Deus almoçando também, né? O que vocês acham? Será que a gente louva a Deus almoçando? Ou não? Agora deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil. Quando a gente está triste, a gente precisa louvar a Deus também? A gente louva a Deus. A gente louva a Deus estando triste e precisa também orar, não é isso? Então, por exemplo, a gente precisa orar pelos nossos irmãos lá da Ucrânia. A gente precisa orar pelos nossos irmãos da Ucrânia. Vocês sabiam que existem outros países em guerra? Existe um país chamado Ucrânia e a Rússia. Oi, Nina. Então, veja só, a gente precisa entender que, independente da situação, a gente precisa louvar a Deus em todo o tempo. Tanto tempos felizes, quanto tempos tristes. Então, assim, a gente não está em guerra, mas a gente está triste porque países e pessoas sofrendo, não é isso? Então a gente precisa... A gente precisa louvar a Deus pelos nossos irmãos, precisa orar por eles e a gente precisa se preocupar com eles também. Tá bom. Vamos orar? Papai do céu, Senhor Deus, nós te louvamos porque tu tens cuidado do teu povo. Em nome de Jesus, amém. Vamos voltar para o lugar que a gente estava? Vamos lá. Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 9. Nós iremos estudar o Salmo 9 na manhã de hoje. Disseram que hoje começa a escola dominical. Orem por isso, viu? Brincadeiras à parte, irmãos. Esse é um salmo grande e não se iluda, porque é um salmo de 20 versículos. Ele tem bastante informação e eu poderia tranquilamente dividir ele em duas partes para pregá-lo por duas vezes. A primeira informação importante que a gente tem a respeito desse salmo é que você precisa estudá-lo, lê-lo, o 9 e o 10. Eles são considerados uma unidade. Então, no próximo domingo, o reverendo Daniel estará pregando o Salmo 10. Então, eu convido você a não perder, justamente por eles serem uma unidade.
Mas, como eu bem comentei com as crianças, eu diria que a realidade da guerra da Ucrânia é uma boa realidade para a gente estudar o Salmo 9. Eu não estou dizendo que o que está acontecendo lá é uma coisa boa, a gente sabe que não é. A gente não tem conhecimento dos pormenores, a gente não sabe muitas vezes, por exemplo, da realidade governamental da Ucrânia. Pela Rússia ser um poderio militar muito grande e forte, a gente tem um conhecimento um pouco maior, mas isso não significa que a gente tenha um conhecimento de um todo. Mas uma primeira coisa que eu quero lembrar você antes de iniciar a pregação, mas lembrá-lo na introdução, é a respeito de que ímpios e justos costumam viver no mesmo ambiente. Então, por muitas vezes, os justos ou os filhos da verdade, os filhos de Cristo, irão sofrer por conta da impiedade e dos problemas que se achegam ali. Uma outra coisa que a gente se esquece também é que um líder ímpio, e aí eu não quero colocar somente a imagem de Putin, porque a gente não sabe da realidade do outro lado, mas é uma realidade mais fácil de a gente visualizar. Costumeiramente, a gente diria que ele é um dos líderes mundiais que tem o rei na barriga. Então, o seu poderio militar, a própria riqueza que a Rússia tem, dá essa liberdade a ele, achando que ele pode controlar, inclusive, o próprio Deus. Então, quando a gente olha para uma realidade como essa, irmãos, a gente sabe que sofrerá com o conflito, a gente sabe que existe uma igreja presente, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Obviamente, a gente costuma olhar somente para a Ucrânia, mas a gente sabe que tem irmãos sofrendo, porque, por enquanto, ainda não teve nenhuma retaliação, seja de quem for, seja da OTAN, de algum outro país, ou de qualquer outro que decida querer causar algum dano à própria Rússia. Mas, uma coisa importantíssima é que existe uma permissão do próprio Deus. E aqui no Salmo 9, irmãos, o Senhor está nos chamando a louvá-lo em todo o tempo. Quando a gente olha para essa realidade, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui no Salmo 9. Esse é um salmo que a gente costuma dizer que é um salmo que ele tem uma construção, principalmente na língua hebraica, para que a gente decore o salmo. Então, a estrutura de acróstico, né? Por exemplo, o Salmo 119, a gente costuma dizer que é um acróstico perfeito, porque ele vai ser composto de todas as letras do alfabeto hebreu, certo? Então, não necessariamente ele vai ter que ter essa estrutura. Mas eu vou conseguir apresentar a você que o Salmo 9, ele vai ser dividido em duas partes. Foi as duas partes que eu disse que poderia tranquilamente fazer duas pregações. E dentro dessas duas partes, a gente vai ter 4 cenas. Então, essa é uma informação importante para a gente também. Então, quando a gente lê o Salmo 9, e eu vou reiterando essas cenas para vocês, vocês vão perceber que cada trecho, e na minha Bíblia, interessantemente, os 2 trechos estão divididos em 2 páginas, bem certos. Então, a gente tem a primeira cena, ou o primeiro grande cenário, do versículo 1 ao versículo 12. E o segundo cenário, a segunda grande cena, do versículo 13 ao versículo 20. Então, leiamos o Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome. Ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença, porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações, destrói o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono,
eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que ele tem feito, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, sabemos, Senhor, da tua causa, do teu senhorio e do teu cuidado sobre o teu povo. Sabemos também que sofreremos, Senhor, mas ainda assim, tu tens cuidado de nós em todo o tempo, ó Pai. Lembra-nos disso na manhã de hoje, Senhor. Em nome de Cristo, amém. Deixarei para ler a segunda cena num segundo momento, para que a gente consiga visualizar melhor esse primeiro cenário. Então, quando a gente olha para essa primeira cena, você vai ter o versículo 1 e 2 louvando a Deus, e a gente pode tranquilamente dizer que isso aqui é um cântico de gratidão. Então ele abre o salmo com um cântico de gratidão e fecha essa primeira cena com uma doxologia ou com um louvor ao próprio Deus. Então ele vai abrir louvando e fecha louvando essa primeira cena. Então Davi estava afirmando aqui nesses dois primeiros versos que ele era diferente dos filhos do mundo. Afinal de contas, a hipocrisia ou a fraude é descoberta pela perversa e desonesta distribuição que fazem entre Deus e eles próprios. Então, quando Davi visualiza o ímpio aqui, ele tinha plena ciência de que o que ele estava tratando aqui no Salmo 9, ele não estava falando de uma única vitória. Ele estava falando da vitória que o Senhor dá ao seu povo. Ele tem cuidado do seu povo. E não somente vitória, mas ele mostra a nós nessa cena o livramento que ele tem nos dado. Então a gente precisa louvar a Deus num primeiro momento, em meio à gratidão. E obviamente isso é muito mais fácil, porque a gente já visualizou aquilo que haveria de acontecer, ou seja, já aconteceu. Então a gente precisa, em primeiro lugar, ter esse coração grato. Então, Davi já havia visualizado várias vezes de que o Senhor tinha dado várias vitórias. Mas não é a vitória pela vitória. É Davi conseguir perceber o cuidado do Senhor através da vitória. E o Senhor cuidando do seu povo, Davi vai expressar através dessa linguagem do Salmo, de que o Senhor estava preservando o seu povo. Sabemos que, pelos meios ordinários, isso aconteceria, mas também isso pode acontecer pelo meio especial. Então Deus pode manter a paz da mesma maneira como Ele pode permitir a guerra na Ucrânia, por exemplo, e retirar o seu povo dali. Eu sei que isso é um desafio muito grande ao nosso coração, porque a gente tem dificuldade de perceber pessoas sendo mortas em massa. Mas o que Davi está lembrando aqui, a mim e a você, é que a gente precisa levar em conta quão imensa é a diferença entre a oposição, entre o caráter do prazer, que os homens se esforçam por encontrar em si mesmos, e o caráter do prazer dos que buscam a Deus. Então, a gente não tem ao certo o porquê Putin decidiu fazer isso, mas a gente sabe que existe um prazer ímpio em fazer aquilo. E aí eu não estou querendo conjecturar aqui se ele está certo, se ele está errado, mas a gente vê esse prazer ímpio pelo poder, pelo poderio que ele tem, e vendo a destruição de vidas. Então, obrigatoriamente, haverá uma punição. E Davi põe diante de si os testemunhos da bondade de Deus que anteriormente ele havia experimentado, a fim de encorajar-se, irmãos. É como se Davi estivesse nos chamando a atenção e dizendo o seguinte:
não houve nada bom para trás, a gente está com um olho preso, por exemplo, na pandemia, ou se realmente explodir uma guerra, a gente vai ficar com os olhos presos na guerra, ou o Senhor não cuidou do seu povo em todo o tempo. Se a gente olhar para trás, irmãos, nos últimos 120 anos, houveram 2 grandes guerras, foram as guerras menores que aconteceram. Mas ainda assim, tudo isso está debaixo do controle do Senhor. Então essa primeira cena faz com que a gente adentre na segunda cena imediatamente. E essa segunda cena nos convida a reconhecer que Deus também é o Deus que nos socorre pessoalmente. Ele não socorre somente o seu povo, mas Ele socorre a mim e a você. Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Davi declara que a razão para oferecer isso... Obrigado, meu irmão. Que a razão para oferecer a Deus um cântico de louvor era que as frequentes vitórias não era pela simples glória pessoal do próprio Davi, mas era pela glória do próprio Deus em cuidar do seu povo. Davi sabia que o cuidado com a sua própria vida era um cuidado com o próprio povo de Deus. Davi era um grande guerreiro e ele sabia que ele poderia ter morrido em qualquer uma das batalhas que ele participou. Mas aprove ao Senhor que isso não acontecesse. Isso não significa que nenhum de nós não pode morrer numa catástrofe, irmãos. Isso significa que mesmo que morramos numa catástrofe, o Senhor tem cuidado do seu povo em todos os aspectos. Mesmo que passemos por desafios que são difíceis aos nossos olhos. Então Davi está chegando e nos dizendo o seguinte: Deus agiu para comigo segundo a sua maneira comum e segundo o seu princípio, que é constante. Deus não muda, irmãos. Então o modo costumeiro de Deus providenciar defesa para os seus é conforme as suas boas causas. Não é segundo a nossa vontade, é segundo a vontade do próprio Deus. E aí o que é que acontece? A bondade divina, ela se manifesta da seguinte maneira: em virtude do favor que revela a um dos seus servos, ele não poupava nem mesmo todas as nações. Deus poderia ter dizimado todas as nações ao redor de Israel. E ele fez isso com muitas delas. E muitas vezes nós estamos presos num cenário, nós estamos presos num discurso e a gente não consegue visualizar o que está acontecendo. A gente não precisa estar perguntando, irmãos, a qualquer repórter ou indo na internet para saber que o Senhor tem permitido isso. E esse cuidado que Ele tem conosco e que Ele tem com toda a humanidade, lembra a nós uma terceira cena importante dentro do texto. Dos versículos 7 a 10, a gente será lembrado de que existe um verdadeiro rei no governo. Que não é Putin, que não é o presidente da Ucrânia e não é nenhum outro líder que possa aparecer. Ele será sucumbido quanto qualquer um outro líder que tente e confronte o próprio Deus. Então, esse contraste entre o poder dos inimigos de Deus sobre o seu povo e a obra de Deus, que muitas vezes a gente acha que será interrompida, inclusive na própria Ucrânia. Eu perguntava a alguns irmãos aqui essa semana e a semana passada: irmãos, engana-se você que acha que não tem perseguição de fé na Ucrânia, certo? Aí, de repente, o país entra em guerra e você pode estar com o seu arquirrival dentro de um bunker daquele, no metrô, e você decide se reunir com outros irmãos de fé e você está cantando para essa pessoa que, quando a guerra acabar, pode ser que ele ali persiga. Você já parou para pensar nisso? E muitas vezes a gente está preocupado porque a gente não sabe se amanhã vai ter arroz. Somente cenários como este de devastação, irmãos, é que lembra-nos de que o Senhor é providente em todo o tempo, nos mínimos detalhes, e de que Ele reina soberanamente, e não há nada que o homem possa fazer. Ele não será tirado do seu trono.
Então, quando a destruição se manifestar, irmãos, ante os nossos olhos, para qualquer lado que eu e você possa nos virarmos, a gente precisa lembrar-se de erguê-los em direção ao trono celestial, de onde Deus vê tudo o que se faz aqui embaixo. Então, por exemplo, você pode estar pensando aí, mas o meu negócio ele pode ser levado a um extremo mal de que não sobre mais nada, de que não haja mais esperança para nenhuma daquelas coisas que eu e você podíamos fazer. Mas o escudo com o qual, irmãos, a gente precisa repelir todas as tentações pelas quais somos assaltados é este: que o próprio Deus, não obstante, está assentado no céu em sua função de juiz. Então, o movimento nunca é nosso para com o Senhor. Ele é o rei que soberanamente reina, que tem cuidado do seu povo. A gente pode perder tudo, mas no final das contas, irmãos, a gente não perdeu nada. Porque se nós temos um Pai que reina soberanamente, nós estamos debaixo do seu cuidado o tempo inteiro. Então, por mais que momentaneamente a violência humana ela triunfe, e ainda que a sua fúria se abrase, jamais arrancarão de Deus do seu trono. Davi estava querendo nos dizer de que é impossível de que Deus abdique do ofício e da sua autoridade de juiz, irmãos. Deus não somente reina com o propósito de fazer com que a sua majestade e glória se projetem de forma inigualável, mas também com o propósito de governar o mundo com justiça. O seu cetro continua na sua mão. E ele continua a reinar. O poder de Deus, irmãos, ele não está confinado no céu, por exemplo. Ele não está olhando a possível guerra que pode alastrar-se e dizendo assim, eu não consigo mexer nisso aí. Mas ele tem prestado socorro aos homens. E a doutrina que aprendemos não é segundo Epicuro, por exemplo, de que ele acha que Deus está lá no céu vivendo devotado ao ócio e aos prazeres. Deus não está vendo tudo literalmente pegando fogo aqui embaixo e rindo de nós, irmãos. Embora saibamos que Ele não nos socorre muitas vezes imediatamente como a gente quer, porque o tempo é dele, no momento que Ele quiser, e sabemos que Ele nutre um profundo cuidado e desejo cuidadoso por nós, Ele não se descuida do seu ofício, e Ele faz isso, e Ele deseja com isso exercitar a nossa paciência, para que a gente aprenda a aguardar o resultado com paciência e tranquilidade de espírito. Deus está trabalhando os nossos corações, irmãos, em todo o tempo. Agora, obviamente, em tempos de paz, é muito mais fácil a gente trabalhar a nossa ansiedade. Quantos de nós não adoecemos por conta da pandemia, e não foi por Covid? Quantos de nós ainda adoeceremos em meio aos anos de vida que o Senhor nos permita? Mas quanto de nós nos entregaremos a doenças iguais essas, por conta de não confiarmos no Deus que reina soberanamente sobre as nossas vidas e nos lembrando constantemente acerca da gratidão que deveríamos ter em nosso coração. Quer ver somente dar um nó? É você conversar com um irmão de fé nosso que está lá na Ucrânia e diz assim, o meu coração tem sido grato ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. E você pergunta, como assim? Eu estou aqui tranquilo, estou preocupado, quase o coração saindo pela boca, e tu está aí tranquilo. Ninguém pode privar, irmãos, Deus do seu ofício como juiz do mundo e nem impedi-lo de levar o seu juízo sobre todas as nações. A gente não sabe por que está acontecendo isso na Ucrânia e a gente nem sabe o que acontecerá, por exemplo, à Rússia. Mas o juízo do próprio Deus ele é constante e opera debaixo
dos acontecimentos terrenos. A gente não pode afirmar com certeza de que é isso, mas eu posso afirmar com tranquilidade que pode ser. Deus não está longe de nós, e uma vez de que as nossas aflições o invocam a vir em nosso socorro, seremos lembrados de que Deus está perto em tempos oportunos, quando nos socorre em nossas aflições, mas Deus também assistirá ao seu povo em tempos de necessidade. Seja a aflição, ou seja pela sobrecarga da aflição. Então, quando o Senhor liberta os justos, o fruto resultante disso, irmãos, é que eles mesmos e todos os demais justos adquirem crescente confiança em sua graça. Visualizar o cuidado de Deus é para que a gente lembre-se de que Ele reina soberanamente e Ele tem cuidado de nós em graça. A gente não precisaria estar vivo, mas por conta da sua graça, inclusive os ímpios permanecem vivos. Mas aqueles a quem Ele quiser destruir, Ele o fará. E aí chegamos, irmãos, à última cena dessa primeira parte. Davi louva a Deus, ele lembra-nos do seu cuidado, ele lembra-nos de que ele é um rei que governa soberanamente. E ele diz, esse rei precisa ser louvado. E aí ele nos lembra dos versículos 11 e 12, em que nos diz que nós devemos cantar louvores ao próprio Deus. Davi não pretendia designar um lugar de habitação ali. Ele não queria que o povo ficasse preso naquele lugar. Porque se isso aconteceu, deve haver uma revelação celestial. Isso havia acontecido com Moisés lá em Deuteronômio, capítulo 12. Mas os sinais que Deus estava dando ao próprio Davi aqui, através da sua presença no santuário, através do propósito de Deus de cuidar, através dos sentidos e sentimentos, através dos pensamentos do povo, Deus desejava que esses símbolos externos servissem como degraus. Que conforme nós caminhando a nossa vida cristã, irmãos, a gente vá subindo e se aproximando do próprio Deus. Era essa a ideia, a imagem que Davi e que o próprio Deus queria que nós visualizássemos através do Salmo. Nós temos nos aproximado de Deus ou temos ficado estanques, parados, perplexos, com medo. Deus deu sinais reais da sua presença no santuário. Embora não queira presentemente por vezes livrar seus servos da espada, os servos do Senhor morrerão pela espada dos perversos, não entanto esses que matarão os seus servos, eles não passarão impunes. Quantos não morreram no Antigo Testamento por conta de mexer com o povo do próprio Deus? E Deus estava sendo completamente justo. E aí a gente sai dessa primeira cena de gratidão e diz o seguinte: se você não for grato aqui, muito menos nós seremos gratos quando a cena virá e a gente entender que haverá um momento de lamento também. E essa é a segunda imagem. A gente precisa louvar a Deus em meio ao lamento. E a gente vai ter novas cenas aqui. 4 novas cenas. Leamos versículo 13 ao 20. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram no laço, que esconderam, ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras das suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus.
pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença, e infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Ah, se Putin tivesse ciência disso, irmãos. Ah, se os governantes tivessem ideia disso. Mas eles acham que são tão poderosos quanto o próprio Deus. A gente deve observar de maneira humilde, na primeira cena, que existe um apelo por socorro do próprio Davi. E Davi conhecia bem a perseguição. Por muito tempo, Deus não permite que ele construa o próprio templo de Deus por conta das suas mãos sujas de sangue. E a gente precisa observar de maneira humilde porque a gente precisa entender que a gente depende da misericórdia divina. E o Deus que suporta com espírito paciente e submisso, nos chama a suportar e sermos submissos e a entender e a viver carregando a nossa própria cruz. E uma primeira coisa importante é que a gente precisa refazer a nossa força e a nossa fé a partir da luz da experiência passada. Houveram momentos de sofrimento, mas houveram momentos de gratidão. Quando chegar um novo momento de lamento, a gente precisa estar firme, não simplesmente na história, mas no Deus que cuidou de nós em todo momento, porque Ele tem nos assegurado do livramento. Então, a fim de que a gente olhe diferentemente para uma calamidade como essa, a gente não deveria temer aqueles que vemos pairar sobre nós e que tentam submergir a nossa fé ou interromper as nossas orações. A gente deve despertar da lembrança de que a função de erguer o seu povo das portas da morte não é atribuída a Deus, quando na verdade Deus tem sustentado o seu povo, mas Ele pode permitir a morte também. E Davi lembra que a partir de Sião, Deus tem cuidado do seu povo. É uma imagem muito forte, irmãos, porque ele está dizendo assim, Deus tem sustentado esta cidade e esta nação, e a partir desse sustento, a gente deveria visualizar todo o cenário restante. Porque, como bem diz os versículos 15 e 16, a segunda cena dessa segunda parte, ela chega para nós e diz o seguinte: irmãos, os perversos, eles estão enredados. É que nem cavalo amarrado. Até onde a corda deixar aí, ele vai conseguir fazer alguma coisa. Mas se Deus não deixar, irmãos, ele não faz absolutamente nada. Eles serão apanhados nas suas próprias tramas e armadilhas. E a gente deveria ser confortado pela seguinte reflexão, de que as tentativas deles contra nós, o resultado não está no poder que eles têm, mas Deus será contra eles, não só para frustrar os seus próprios planos, mas também para surpreender essa perversidão em como fazem, mas também a respeito de todo o mal que eles podem fazer e que isso cairá sobre a sua própria cabeça. Quantos não morreram e quantos o Senhor não permitiu que fossem mortos através da sua própria maldade, sem que o povo de Deus não fizesse absolutamente nada e sem que Deus precisasse apreender um grande poder. Deus continua exercendo a sua função de juiz e eles têm pego esses maus e colocado para a sua própria destruição, dentro das suas próprias artimanhas. E em resumo, irmãos, sempre que Deus se volta contra eles, contra esses homens maus que inventam coisas
Davi vai afirmar aqui que o juízo divino, ele é tão evidente que o que sucede não pode ser atribuído nem à natureza e nem ao acaso. Coisas como essas não acontecerão aleatoriamente. Porque Deus, quando quer dizimar, seja quem for, irmãos, acontecerá, independente do que nós pensemos. E a gente pode até pensar, mas aquilo ali era um povo tão bom. Irmãos, a gente não faz ideia de quem é aquele povo. A gente não faz ideia de quem seja nenhum dos povos. O Senhor nos lembra de que a gente faz ideia da nossa própria vida. Porque até o nosso próprio país deveria ser dizimado por conta da impunidade e da impiedade. Nós somos tão ímpios como nação, irmãos, que eu não sei nem como chamar aquele deputado que foi lá para a Ucrânia. E tudo está baseado agora na interpretação. Vocês me interpretaram mal. E você pensou com muita velocidade, não poderia ter morrido lá? Se Deus quiser matá-lo, irmão, ele vai morrer engasgado agora no almoço. Não precisa de uma bomba e de um tiro, não. Então, se Deus, dessa maneira, Ele exibe, Ele manifesta, através dos tempos e dos acontecimentos, o poder da sua mão, a gente precisa abrir bem os nossos olhos para que, à luz dos juízos que Ele executa sobre os inimigos da sua igreja, para que a nossa fé seja confirmada cada vez mais. É que nem o Wellington orou sobre Vlad, irmãos. Se esse sofrimento que a gente passa é para o crescimento da glória de Deus, que passemos por ele, irmãos. Até o feminismo acabou na Ucrânia. Porque quando a catástrofe aparece, irmãos, não existe ideologia sequer. Não vai existir nada. Vai existir o povo tentando salvar a própria vida. Mas ainda assim, quem controla isso é o próprio Deus. E a gente sai dessa cena dos perversos sendo encurralados e sendo lembrados também a respeito do destino desses perversos. E Deus nos lembrando de que a gente não deve se entregar ao lamento, porque Deus tem cuidado desses homens também. Então, o que é que está implícito aqui? Existe um contraste entre a presunção desses homens e a profundidade da sua queda. É Deus dizendo assim, eu vou deixar ele ficar bem grande, eu vou deixar a sua altivez bem pomposa, digamos assim. Porque quanto mais alto, maior a queda. E já que não tem nenhum temor a Deus, eles se exaltam acima das nuvens, e então, como se houvessem feito um pacto com a morte, segundo a linguagem de Isaías, capítulo 28, versículo 15, eles se tornam ainda mais arrogantes e presunçosos. Mas quando os vemos devastando sem qualquer noção de perigo, o profeta nos adverte de que a sua sandice os lança de cabeça para baixo, para que finalmente caiam na sepultura da qual acreditavam estar muito longe, e não me vem outra imagem, senão a imagem de Nabucodonosor. Como é que o maior rei, o maior imperador daquele tempo, é descoberto na natureza como se fosse um animal? O Senhor decidiu não tirar a vida daquele homem, mas virou ela de cabeça para baixo. Então, de fato, pode parecer que foram esquecidos por algum tempo, Deus deixando esses homens trabalhar, mas Deus nos promete a sua assistência, mas Ele não promete que a gente não passará por aflição. Mas estamos debaixo do seu cuidado. Ele irá nos socorrer. Poderemos ser oprimidos. E Davi fala expressamente aqui de esperança, de uma expectativa que será resolvida, para que a gente seja encorajado a orar. Muitos acham que a nossa oração mudará a vontade do próprio Deus, mas a nossa oração
é para mudar o nosso coração e não para mudar a vontade do próprio Deus. Deus faz com que a gente se coloque de joelhos perante Ele, reconhecendo o seu senhorio e império, para que a gente tenha o nosso coração mudado através do Espírito, irmãos. E Ele tem estendido a sua mão a fim de socorrer-nos. E Davi chega para esse Deus que tem cuidado de nós em todo o tempo e faz um último apelo justamente nos 2 últimos versículos, e essa é a grande e última cena do Salmo 9. Onde é que esses maus se tornam tão audaciosos, insolentes, ou têm adquirido esse imenso poder, se não do fato que Deus ainda lhes permite viverem as rédeas soltas? A corda pode estar solta, mas quando ela esticar, ela vai partir. E quando ela partir, a queda será grande. Os incrédulos, irmãos, enquanto são arrastados pela força do próprio Deus, eles voltam às suas costas o quanto ainda é possível, procurando excluir da sua mente todo e qualquer pensamento de que Deus é justo juiz. E Deus comumente subjuga, mesmo sendo escolhidos, a obediência por meio do temor. Então eles estão obstinados, e essa obstinação ela é inflexível, do modo que é mais fácil quebrá-los do que domá-los. E Ele vai subjugar essa obstinação pela força. Haverá algum reconhecimento da sua própria fragilidade. E isso será extraído deles. A palavra temor, irmãos, compreende em geral todas as pragas divinas. E essas pragas divinas pelas quais ele repele a rebelião daqueles que jamais obedeceriam ao próprio Deus. O reconhecimento de quem não passa de homem mortal acontecerá porque o Senhor, vendo a sua ignorância, o furor do próprio Deus não será aplacado. E eles experimentarão a força desse Deus. E depois de se sentirem desapontados, irmãos, eles lembrarão de que nunca houve esperança para eles. Porque a nossa verdadeira esperança é o próprio Deus. E nós estamos esperando a volta desse Cristo que morreu na cruz, mas que vive sentado à destra do Pai. Por fim, irmãos, Agostinho disse muito bem e sabiamente de que toda a humildade do homem consiste no conhecimento de si próprio. Se você não conhece o seu Deus, e se esse Deus não o fez você conhecer a Ele, existe um problema. Deus continua sendo Deus, mas nós precisamos lembrar de que nosso coração é enganoso. Agostinho não diz isso à toa. Líderes levantam-se e caem e geram problemas, geram catástrofes. Hoje é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, amanhã pode ser uma outra, e depois outra, e a gente viverá nessa corda bamba se a gente não entender de que o Senhor tem cuidado no nosso coração e de que a gente deve louvá-lo em todo o tempo, seja de pandemia, seja de guerra, seja de uma guerra velada, de uma guerra proclamada, seja onde estivermos. Poderíamos estar nesse momento na Ucrânia agora. O orgulho, ele é natural a todos, mas Deus espera, irmãos, que esse terror que se infunde através disso, e de que esses homens fazem isso de maneira indiscriminada, para que o próprio povo de Deus aprenda a ser humilde. Deus, mais uma vez, nos chama à humildade. E que do outro, irmãos, os maus, ainda que não cessem de elevar-se acima da condição humana, sejam repelidos com vexame e confusão. Se não entendemos e não percebermos
que o Senhor tem cuidado de nós. Quando chegar um tempo ainda mais difícil, como assim veremos no Salmo 10, na próxima semana, eu diria que o surto é certo. Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado de nós, devemos ter o coração grato e não devemos nos deixar levar por aquilo que achamos que Deus não está fazendo. Ele continua trabalhando, a gente consiga visualizar ou não. Que a gente aprenda, irmãos, a louvar a esse Deus. Oremos ao nosso Deus. Santo e eterno Senhor, te agradecemos, Pai, pelo cuidado que Tu tens sobre nós. Nos ensina, Senhor, a termos um coração grato a Ti, percebendo o Teu cuidado mesmo em meio à tribulação. Nos ensina a perceber que lutaremos em meio à tristeza e ao sofrimento, mas ainda assim Tu tem cuidado do Teu povo, ó Pai. Não nos deixes cair em tentação, Pai. Livra-nos do mal, pois sabemos que Teu é o reino, Teu é o poder e Tu é a glória. Em nome de Cristo. Amém.